Oi, minha gente, como vocês estão? Bom, esse primeiro episódio eu não poderia falar de outra coisa senão sobre propósito. Esse tema é importante para mim porque ele tem mudado a forma como eu estou enxergando a minha vida. Eu quero trazer para vocês a passagem que está lá em Eclesiastes 3:1, que diz assim: para cada propósito há uma estação e um tempo debaixo do céu. Normalmente, quando a gente pensa em propósito, a gente comete o erro de projetar isso sempre para o futuro. Mas segundo a própria passagem, cada estação que a gente vive tem um propósito de Deus. Existem duas lições muito importantes que a gente precisa entender. Primeiro de tudo, Deus tem um propósito para o meu agora. Não é sobre uma projeção futura, é sobre o meu hoje. O presente não é um tempo de inércia, sabe? Um vácuo entre o hoje e o propósito que Deus vai realizar lá no meu futuro. Existe uma ordem, uma chamada do Senhor para cada estação que a gente vive, inclusive a estação que a gente está vivendo agora, seja ela qual for. Então, resumindo essa primeira lição, propósito não é só sobre o futuro, mas é principalmente sobre o presente. Segunda lição importante, a gente precisa responder corretamente a cada propósito que Deus traz pra gente. Nessa passagem que a gente leu, existem duas palavras importantes: estação e tempo. No hebraico, estação é zeman, que significa um período ou uma época maior. E tempo, no hebraico, é et, o instante exato dentro da estação. Ou seja, dentro da estação que a gente está vivendo, a gente pode experimentar tempos diferentes. A gente consegue ver isso nos versículos de 2 até o 8. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, enfim. Esse tempo aqui é o et, que significa o instante exato dentro da estação. O que eu estou querendo dizer? Que a gente pode experimentar tempos diferentes dentro de uma única estação, mas que elas fazem parte do propósito que Deus tem pra gente naquela fase. E aqui vale uma observação importante. A gente precisa ter cuidado para não perder tempo apegado a uma fase que a gente viveu, uma fase específica, tanto boa quanto ruim, porque isso vai nos impedir de avançar nos propósitos que Deus tem pra gente. Muitas vezes a gente passa por um tempo difícil, um tempo de dor. Lembra, tempo e estação são coisas diferentes. E a gente se apega àquele tempo como se ele representasse toda a nossa estação, só que não. Foi um período que o Senhor nos permitiu viver, mas aquilo tem uma data final. E a gente precisa buscar discernimento no Espírito Santo para conseguir enxergar o que Ele está nos permitindo viver e como a gente deve responder corretamente aos tempos que Ele traz pra gente. Se é tempo de construir, construa. Mas se for um tempo de você derrubar, derrube. Se for um tempo de chorar, chore. Mas se for um tempo de sorrir, não se negue a fazer isso. Se você passou por um período de guerra, de luta, e o Senhor está te chamando para desfrutar de um tempo de paz e de bonança, faça isso. Siga a voz do Senhor. Mesmo que as coisas à sua volta não tenham mudado, é você quem o Senhor está chamando para experimentar a paz. Mas se Ele estiver te chamando para lutar, corresponda a isso, se posicione e lute. Então, para concluir, a gente precisa entender que propósito não é somente sobre o futuro, mas principalmente sobre o que a gente está vivendo em Deus no presente. E segundo, a gente precisa corresponder corretamente a cada tempo e a cada estação que o Senhor nos traz. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente buscar no Espírito Santo o discernimento para observar os nossos dias, para entender aquilo que o Senhor está nos permitindo viver e as responsabilidades que Ele pode estar nos confiando, mas a gente não está conseguindo prestar atenção porque a nossa visão está num propósito futuro e não no agora. Depois que o Espírito Santo me trouxe esse entendimento, eu comecei a observar os ciclos que eu já tinha vivido na minha vida e como cada um deles, de alguma forma, me equipou para viver o propósito que Deus tem para mim hoje. E eu tenho certeza que com você não é diferente. Tudo que o Senhor te permitiu viver serviu como equipamento, como preparação para tudo aquilo que o Senhor quer realizar tanto agora na sua vida, como no futuro também. Então a minha oração hoje é para que o Espírito Santo, através desse vídeo, volte os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida hoje e nos conceda discernimento para que a gente possa observar e corresponder corretamente todo o propósito que o Senhor colocar nas nossas mãos. Amém? É isso. Se essa mensagem te abençoou e você lembrou de alguém que talvez precisa ouvir isso, manda para ela. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!